Bom dia, meus queridos irmãos. Mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Quero compartilhar com vocês o que leio agora no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do primeiro verso, diz o seguinte: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. O que aprendemos com Jesus já nesses primeiros versos? Mais do que enxergar os que têm fome, que algumas pessoas inclusive procuram não enxergá-los, fazer de conta que não os veem, mas além de vê-los, além de enxergar os que têm fome, os que passam fome, os que têm necessidade, isso não é uma coisa que tem que acontecer só uma vez ao ano, não, viu, meus irmãos? É porque tem gente que acha que as pessoas só têm fome no Natal. Aí no Natal quer matar a fome das pessoas. Mas a fome, ela existe o ano todo, tá? Mas vamos lá. Além de enxergar os que têm fome, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos compadecer dessas pessoas. Do sofrimento dessas pessoas, não há sofrimento maior do que a fome. Nós precisamos reagir, fazer algo, pouco que seja, o que podemos, mas devemos fazer algo. Além de enxergar, além de apenas ver, além de campanhas, além de se lembrar que a pessoa só tem fome uma vez ao ano. Prosseguindo então. Verso 6. Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não compram pão suficiente para que cada um receba um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Você vê aí a diferença que há na fé de Jesus, no que Jesus quer fazer, no que ele procura fazer e na fé desses 2 discípulos. Tanto André como Filipe, eles se concentraram apenas naquilo que enxergavam, apenas naquilo que tinham em mãos: 200 denários, 5 pães, 2 peixinhos. Ainda não haviam aprendido que o pouco com Deus é muito. Mas nós já conhecemos essa realidade. Nós já sabemos que com Deus é assim: o pouco se transforma em muito. Verso 10, disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Jesus organizou, fez ali uma organização. Dê ordens a todas essas pessoas que se assentem, que façam grupos, que formem grupos, que se separem em grupos, para que a distribuição fosse melhor feita, né? Para que se fizesse a distribuição do alimento de uma forma mais organizada e que todos fossem atendidos. Na nossa vida nós precisamos entender que organização é necessária. Não há prosperidade no caos. Não há prosperidade onde não há organização, ordenamento. As nossas coisas têm que ser feitas de forma ordenada, organizada, planejada. Prosseguindo, então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Antes de repartir, Jesus deu graças ao Pai, ao Senhor, por aquilo que já tinha. Oh, meu querido irmão, minha irmã, comece a agradecer ao Senhor pelo que você já tem, mesmo que aos seus olhos seja tão pouco, não seja o suficiente, dê graças ao Senhor. Chegou o dia de receber o seu salário. Agradeça ao Senhor pelo que tem, pelo que lhe foi pago. Não amaldiçoe o seu salário, não amaldiçoe aquele que o paga, não amaldiçoe aquele que lhe deu um trabalho. Abençoe. Antes da multiplicação vem o agradecimento. Render graças pelo que tem, agradecer ao Senhor por aquilo que veio até as tuas mãos. Não há multiplicação onde não há gratidão.
Não se multiplica nada onde não tem gratidão, reconhecimento. Mas Jesus então tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Verso 12: Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos. Ouçam só o que Jesus disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Não desperdice nada. Não desperdice o tempo. Não desperdice os recursos. Peça ao Senhor sabedoria para ser um bom administrador do que você já tem. Porque de pouco vai adiantar você ter mais se não souber administrar. Se não tiver gratidão, se não for uma pessoa organizada, se você não aprender a administrar bem, não aprender a evitar o desperdício, vira e mexe, você enfrentará uma situação complicada e difícil. Estou trazendo aqui uma aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, acerca da multiplicação dos pães, da primeira multiplicação dos pães por Jesus Cristo. Isso sem contar tantas outras questões que podem ser aplicadas na nossa vida, tantas outras coisas que nós podemos aprender aqui com Jesus nesta multiplicação. Mas é importante aprender e viver, aprender e aplicar. Será que o que falta para você nesse momento, para ter uma vida diferente, uma vida onde você tem o suficiente para você e para os que têm necessidade, será o que falta é justamente uma mudança prática dos seus hábitos, das suas ações, da forma como você reage ao que vem às suas mãos, se você agradece ou se você murmura, se você está disposto a compartilhar ou não, se você entende ou não que o pouco com Deus é muito, se você agradece, enfim. Será que o que nos falta nesses dias não é justamente ter um olhar mais atento aos milagres diários que nós vivemos, contemplamos? A sua vida é um milagre. O que você faz com este milagre? Qual é a sua atitude diante de tamanho milagre? Você se dispõe a abençoar outras pessoas? Ou você prefere apenas olhar para o que tem e lamentar pelo que não tem? Que sejamos daqueles que agradecem mais, muito mais do que murmuram. Agradecem mais, muito mais pelo que já têm, certos de que o Senhor multiplicará. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, nós oramos e te agradecemos por este dia, Pai. Agradecemos pelo que temos, por aquilo que ainda teremos e pela oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas. Rendemos graças ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pelo aprendizado, pelas lições diárias, por aprendermos tanto à luz da Tua Palavra. Ajude-nos a nos tornarmos pessoas melhores, Pai, pessoas que repartem, pessoas que creem no milagre, que vivem o milagre e que se tornaram um milagre para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.